Essas questões de confissão pública, nós temos textos do Espírito de Profecia de 1887, 1876, em que houveram momentos de confissão, arrependimento. Eu queria mostrar para vocês justamente esses textos. Está na Review and Herald, 12 de abril de 1887. Sábado de manhã, 12 de fevereiro, 6h30, tivemos nosso devocional. O Senhor me deu muita liberdade em falar ao povo, e o gelo dos corações foi quebrado. Muitas confissões foram feitas com bastante liberdade, com lágrimas correndo livremente. Vemos que o Espírito do Senhor está vindo à reunião e isto me faz regozijar. Queremos que a obra vá mais fundo e seja mais séria. Vocês percebem que momento é esse? É um momento em que corações estavam sendo tocados para fazer o quê? Confessar. Confessar pecados. Que estranho soa aos nossos ouvidos que nós temos que confessar isso diante das pessoas, não é? Parece constrangedor, não é? Parece que as coisas, quando as pessoas ficam sabendo, se tornam piores, não parecem? Na verdade, quando a gente peca, a gente gostaria que ninguém soubesse. E outra coisa, muitas vezes nós estamos pecando e estamos achando que ninguém sabe. E em 4 de maio de 1876, ela escreveu: foi dada a oportunidade para todos que se sentiam afligidos para aliviar seus sentimentos, dizendo poucas palavras ao ponto. O que nos parece nesses dois textos, e que fica claro depois que a gente continua lendo, é que as pessoas se sentiram em liberdade, através do poder do Espírito Santo tocando os corações, de contar, de pedir perdão publicamente. Algumas pessoas nesse dia confessaram pecados desse tipo aqui que eu vou ler para vocês. Um irmão disse que ele não estava satisfeito com sua condição. Ser um cristão é ser semelhante a Cristo. Ele frequentemente era vencido por um espírito impaciente. Ele sentia que tinha que vencer isso. Olha, uma pessoa confessando que ele era impaciente e que o Espírito Santo tinha tocado o coração dele, que isso não era um verdadeiro cristianismo. Outra pessoa, um irmão disse que se sentia culpado, que não vivera à altura da luz e que ele tentara caminhar na luz a partir de agora, assim como Cristo está na luz. Ele chega no meio de todas as pessoas que sabiam que ele não estava vivendo à altura da luz que ele tinha e fala: eu gostaria de pedir perdão porque eu não vivo à altura da luz que eu tenho. E ele confessou isso diante de todas as pessoas. Muitas vezes a gente imagina que ninguém sabe que nós não vivemos à altura da luz que a gente tem. Mas isso não é verdade. Sabe o que é verdade? É que nós somos uma carta aberta. Tudo que nós fazemos, as pessoas estão olhando. E não são só as pessoas. Sabe quem mais está nos olhando? Os mundos não caídos. Sabe quem mais? O céu. Os santos anjos. Eles estão nos olhando. E sabe mais? Quando nós confessamos, eles também nos ouvem. A confissão pública, ela não é só entre nós. Ela é um espetáculo para o mundo
e para os homens. Um outro irmão. Uma irmã falou que ela tinha cometido erros. Nada como ela o enxergava agora estava bem e direito em sua vida. Ela queria que seu coração fosse purificado. Ela esteve vivendo em dúvidas e medos e sabe que não pode honrar a Deus com uma vida assim. Olha que confissão. Será que isso era segredo para os outros? Que ela não estava vivendo uma vida correta? Ela disse que, na verdade, ela nunca tinha enxergado as coisas com esses olhos. Ela achava que o pecado dela era secreto, mas não era. As pessoas sabiam, porque as pessoas conviviam com ela. Esses momentos que nós tivemos até agora de convivência, nós observamos uns aos outros, é ou não é verdade? Você não observou o irmão fulano, a irmã ciclana? Observou? Nós observamos. O céu observa. O céu quer saber se eu posso ir para lá morar. Uma outra irmã confessou o seguinte. Disse que ela precisava de um apego maior de Deus. Ela tinha tido uma vida de oração, mas não se sentiu bem. Sua vida não era digna do nome de cristão. Olha, imagina você chegar a uma confissão dessa, aceitar que você não teve uma vida digna de um cristão. Parece que isso não é público, mas é. É porque as pessoas estão nos observando. É público porque o meu irmão observa as minhas escolhas dia após dia. É público porque o meu testemunho grita. As minhas palavras convencem, mas o meu testemunho grita. Por isso que é público. O que é confissão pública e o que não é? A confissão pública é essa que nós estamos falando. Daquilo que eu testemunho na minha vida, que os outros veem e que eu não estou agindo corretamente, por isso eu preciso pedir perdão, reconhecer. E o que não é confissão pública? Pensamentos. Pensamentos. A gente não confessa pensamentos porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Não publicamente. Eu confesso pensamentos entre eu e Deus. Eu não confesso publicamente pecados secretos. Porque isso ninguém precisa saber. Isso eu preciso confessar entre eu e Deus, no secreto da minha alma. Eu preciso rasgar o meu coração na presença do Senhor, chorar diante de Deus. Esses são os pecados secretos. Esses ninguém sabe. Esses não influenciam a outra pessoa. Então esses não devem ser confessados, porque ao invés de ajudar, eles acabam atrapalhando. Não é? Pensamentos de que você não gosta de alguém, pensamentos, coisas que você nunca falou para ninguém, e isso não deve ser confessado. Mas se você anda magoando as pessoas, você deve confessar. Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. Todos. O Evangelho não transige com o mal. Não pode desculpar o pecado. Por isso que é importante nós confessarmos. Os pecados secretos devem em segredo ser confessados a Deus. Mas o pecado
público requer confissão pública. Pública, confissão. Mas eu ainda acredito que nós precisamos entender mais o que significa isso e qual a importância do perdão público. E eu quero dar 3 exemplos bíblicos disso. Quero que vocês prestem bastante atenção. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é de Davi, com o pecado com Batseba. Todo mundo sabe qual foi esse pecado, não é? O que Davi fez? Vamos rememorar aqui rapidamente. Davi, rei de Israel, homem de Deus, ungido do Senhor, venceu todas as batalhas do Senhor. Agora Davi estava no palácio, dormindo até tarde, e ele resolveu acordar tarde e dar uma volta por cima ali do palácio. Enquanto ele estava dando essa volta, ele viu Batseba. Eu quero contar uma coisa para vocês. Davi, ele não se corrompeu naquele momento. Ele já estava se corrompendo há algum tempo. Os luxos da vida no palácio já estava corrompendo Davi. Ele estava se afastando de Deus aos poucos. Sem perceber, Davi estava perdendo a companhia e a influência do Espírito Santo na vida dele. Então, quando Davi saiu para caminhar, Satanás usou Batseba para fazer Davi pecar. Mais do que ele já estava pecando. Quando Davi passa e vê Batseba, ele manda chamar, mesmo sabendo que Batseba era uma mulher casada, com um homem que, no relato bíblico, era um dos valentes de Davi. Ele está na lista dos valentes de Davi. Urias o Heteu está lá. Davi ousou fazer isso, porque ele era rei. Então ele chama Batseba, adultera com Batseba e acha que ninguém está sabendo. Acontece que Batseba fica grávida, manda avisar. Davi planeja o mal. Além do adultério, ele acrescentou mais o homicídio. Mas Davi achou que ninguém estava sabendo. Que estava sabendo, queridos. As pessoas estavam sabendo. Como? Não sei. Mas eles sabiam. Davi recebe uma visita do profeta Natã. Tu és este homem. O que Davi faz? Pequei. Pequei, Senhor, pequei. Davi pede perdão a Deus. E agora? O Espírito de profecia diz que a influência do pecado de Davi estava contaminando a mente de quem? De todas as pessoas que sabiam do que ele tinha feito. Súditos, soldados que sabiam que Urias tinha morrido por causa da conspiração de Davi. Outras pessoas do reino, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, todo tipo de gente. E o homem de Deus bateu no peito e disse: pequei. Eu quero dizer para vocês que se vocês se colocassem agora no lugar de Davi, vocês sentiriam o quê? Eu diria vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. O pecado causa vergonha.
Adão e Eva foram se cobrir porque eles sentiram o quê? Vergonha. Eles não queriam aparecer nem na presença de Deus porque eles sentiram vergonha. A gente sente vergonha porque a gente comete pecado, porque a gente age errado. Mas eu quero dizer para vocês que Davi fez uma confissão pública. Davi reuniu todo o povo para confessar publicamente o pecado. Eu quero ler para vocês e quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Veja só. Desta maneira, em um cântico sagrado que havia de ser entoado nas assembleias públicas de seu povo. E eu quero dizer que esses cânticos, eu anotei aqui os salmos que Davi escreveu para pedir perdão a esses pecados. Foi o Salmo 32 e o Salmo 51. Ele cantou isso, cantou. Infelizmente nós não temos a música, mas temos as palavras. Ele cantou na presença da corte. Da corte. Sacerdotes e juízes e príncipes e homens de guerra, e que conservaria até a última geração o conhecimento de sua queda. Relatou o rei de Israel o seu pecado, o seu arrependimento e sua esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Em vez de se esforçar por ocultar seu crime, desejou que outros, olha a chave desse texto para nós, que outros pudessem instruir-se pela triste história de sua queda. Vocês percebem isso? Por que a gente tem que confessar o nosso pecado publicamente quando nós estamos dando um mau testemunho? Por quê? Porque outros podem pecar porque eu peco, mas também outros podem parar de pecar e sentir força para vencer o pecado, porque eu confesso o meu pecado e abandono ele. Amém? É ou não é a importância? É ou não é importante a confissão pública? Ela é. Chegar na frente de todos e falar: eu pequei e gostaria que o meu testemunho ficasse registrado nos registros do livro do céu, que eu fiz isso e que eu não gostaria que o meu testemunho ficasse sujo, mas que ele ficasse limpo na presença de todos os meus irmãos. É por isso. É porque Deus está vendo. É porque a salvação do meu irmão depende da minha confissão. Tem mais. Davi não abandonou a luta em desespero. Nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, via prova de seu perdão e aceitação. Quando nós estamos diante dos nossos irmãos e confessamos publicamente, nós estamos mostrando para os nossos irmãos que nós cremos no poder do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos perdoa, nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. Amém? Amém. Amém. Embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Estava agora em mais completa harmonia com Deus e simpatia para com seus semelhantes do que antes de cair. Que lindo isso! No júbilo do seu livramento, cantou. Ele cantou o Salmo 32 e o Salmo 51. Depois você ora a ele no seu momento de oração particular. É um cântico de alguém que bateu no peito publicamente e disse: pequei. E aqui está dizendo que agora, depois da confissão pública, ele estava em mais completa harmonia com Deus e simpatia para com seus semelhantes do que antes, quando ele estava escondendo o pecado, enganando a si mesmo, achando que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém conhece.
Vocês compreendem isso? Olha, eu separei 3 exemplos, mas se vocês forem na Bíblia, vocês vão ler muito mais. Lembrem-se de Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? A história de Zaqueu a gente gosta de contar para as crianças, não é? Zaqueu, o homem baixinho, que subiu no sicômoro para ver Jesus. Vocês sabiam que Zaqueu também foi ouvir João Batista? Sabe quando que o coração de Zaqueu foi tocado? Quando João Batista, lá no Jordão, disse com aquela voz mansa, serena, mas com incisivo chamado do Senhor: arrependei-vos, convertei-vos. Zaqueu, eu pequei, eu estou pecando. João Batista está certo, o que eu estou fazendo está errado, as pessoas me veem. Zaqueu achava o quê? Ele não via as coisas na luz dos olhos do Senhor. Ele achava que ele embolsava o dinheiro das pessoas e as pessoas não sabiam. Depois o Espírito Santo disse para ele: sabem sim, Zaqueu, esse pecado não é oculto, não é secreto. As pessoas sabem que o que você está fazendo. Logo que ele sentiu a convicção, Zaqueu começou a pedir perdão. Mas não publicamente. Ele foi naquele que tinha enganado, foi naquele que ele tinha roubado, e as pessoas só da boca para fora. Ele veio falar isso aqui comigo, aqui, particular, porque talvez ele está querendo armar outra coisa para me enganar. Eu não acredito em Zaqueu. Mas eu quero dizer para vocês que Zaqueu foi ver Jesus. Zaqueu precisava mais. Ele subiu no sicômoro, porque humanamente falando, ele não tinha condições de ver Jesus. Já pensaram nisso? Ele subiu, Jesus passou, desce Zaqueu. Zaqueu desceu. Senhor, o senhor vai almoçar na minha casa? Como assim? Zaqueu, eu vou. E Zaqueu aproveitou que todo mundo em Jericó estava ali. Todo mundo estava ali. Olha, queridos, não tinha microfone, mas todo mundo escutava. Não sei o que era aquilo, mas todo mundo escutava. E eu quero que vocês venham comigo até o Desejado de Todas as Nações, página 554 e 555. Leiam comigo ali. Dá para ler? Zaqueu ficou abismado, num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Tadinho de Zaqueu. Mas esse sentimento é de Deus. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração. Eu sou indigno. Quanto amor Jesus tem por mim de me receber. Por que Jesus quer me ouvir? Por que Jesus quer me aceitar? Eu não mereço. Eu não mereço. Então, o amor e a lealdade para com o mestre, que acabava de achar, lhe descerraram os lábios. O que aconteceu com Zaqueu? O amor de Jesus constrangeu o coração de Zaqueu e ele abriu a boca. Resolveu fazer pública confissão e arrependimento. Zaqueu olhou aquela multidão e falou: quero que todo mundo saiba, porque o que eu fiz contra todos. E eu quero que todo mundo saiba que eu creio que Jesus me perdoou.
Eu quero que todo mundo saiba que Jesus acredita em mim. E que eu vou vencer por causa do amor que eu sinto pelo meu mestre. Foi isso, queridos. Essa é a vitória sobre o pecado. Zaqueu sentiu confiança no sangue de Cristo. Ele sabia que se ele confessasse publicamente o pecado dele em nome de Jesus, as pessoas iam olhar e iam falar: ele confia no sangue não, ele confia na palavra do Salvador. Em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, olha só, na presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Quando se faz uma confissão pública, a gente faz a quem? Ao Senhor. Por isso que Davi cantou na congregação. Na presença de Deus, ele confessou. Por isso que a confissão pública, a gente faz diante das pessoas, mas nós estamos confessando para pessoas? Não. É diante da multidão, mas é para o Senhor. Davi fez um cântico no templo, era para o Senhor. Zaqueu estava no meio da multidão, mas aqui está dizendo que levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Lucas 19, verso 8. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando é que a salvação vem para a nossa casa, queridos? Quando nós confessamos, quando nós colocamos, descerramos os nossos lábios na presença da multidão, mas confiando no sangue do nosso Salvador. Aí a salvação entra na nossa casa. Arrependimento e vitória sobre o pecado é uma proclamação de que eu confio no sacrifício de Cristo e que eu confio que em nome de Jesus, por causa do meu amor por Ele, eu venci. Amém? Lembra de Pedro? Quando o galo cantou quantas vezes? Lembra de Pedro? Senhor, jamais te negarei. Pedro, essa noite, nunca, Senhor. Espírito de profecia diz que Pedro deveria ter feito a seguinte oração. Quando Jesus disse para ele: Pedro, esta noite, Pedro devia ter orado assim: salva-me de mim mesmo. Essa deveria ter sido a oração de Pedro. Enfim, Pedro era firme. Ele não podia vacilar. Diante dos amigos, diante de todas as pessoas, a palavra de Pedro era: nunca, Senhor, morrerei por ti. Todos estavam vendo isso. Todos sabiam que Pedro era impulsivo. Sabiam ou não sabia? Sabiam. Só Pedro não sabia que todo mundo sabia. E Jesus faz uma declaração na frente de todos os 12 de que Pedro ia negá-lo. Era o caráter de Pedro fazer esse tipo de coisa. A gente vê Pedro fazendo isso diversas vezes. Lembra quando Pedro estava dentro do barco e quando ele vê Jesus, ele pula na água e sai nadando? Olha como Pedro é. Mas ele achava que estava tudo bem, mas os amigos olhavam e falavam: nossa, Pedro
Pedro às vezes exagera. Eles sabiam, Pedro era impulsivo. E Jesus avisou para ele: Pedro, essa noite... Todos ouviram isso. E agora Pedro, naquele dia, lá na fogueira, Jesus sendo preso, ele entra lá para ver o que ia acontecer com o mestre, mas naquela noite ele não conseguiu. Aquela noite, aquela fraqueza de Pedro se manifestou em palavras. Pedro negou Jesus. Ele saiu dali, está lá no Desejado de Todas as Nações, na página 881, que Pedro saiu dali arrasado. Ele saiu correndo, queridos. Ele não sabia para onde ir, mas o Espírito Santo estava ali com ele. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Rasga teu coração. Ele nem percebeu. Sabe que caminho que Pedro pegou? Do Getsêmani. Quando ele percebeu, ele estava no mesmo lugar onde o mestre tinha chorado sangue. Tinha suado gotas de sangue, não chorado, suado gotas de sangue. Pedro se arrependeu amargamente? Arrependeu. Mas não era só isso. Acompanhem comigo. Outra lição tinha Cristo a ensinar, a qual dizia respeito especialmente a Pedro. Isso daqui é depois da ressurreição. Jesus ressuscitou e agora ele estava com os 12. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Todo mundo ficou sabendo. Como que todo mundo ficou sabendo? Não sei. Mas as pessoas ficam sabendo. E os 12 tinham escutado Pedro falar: nunca, Senhor, morrerei por ti. Ele desonrara a Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Preste atenção nisso, queridos. Quando nós desonramos a Cristo, dando um mau testemunho no nosso comportamento, na criação dos nossos filhos, na forma como a gente age uns com os outros, nós estamos trazendo desconfiança no coração dos nossos irmãos, desonrando a Cristo com o nosso comportamento. E isso não é uma coisa qualquer. Isso tem a ver com a salvação do meu irmão, com a honra de Deus, com a honra de Cristo. Então Jesus não podia deixar as coisas ficarem assim mesmo. Jesus não queria que as coisas ficassem cobertas por um pano quente. Deixa passar com o tempo. Com o tempo as pessoas vão saber que ele não é mais assim. Não, Jesus não deixou que isso fosse assim. Prestem atenção. Estes, os 12, pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles. E ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Como que estava o clima? Qual era o pensamento? Pedro, depois que pecou, com certeza Jesus não vai chamá-lo para ocupar a posição. Não vai. Pedro vai ser excluído. Por que eles pensavam assim? Porque, na verdade, era isso que tinha que acontecer. Pedro não tinha confessado nada. E o próprio Pedro também pensava assim: pequei, Jesus sabe disso, e eu não sou digno de ocupar posição nenhuma ao lado do Salvador, acabou para mim. Queridos, a gente pensa ou não pensa assim? Pensa.
A gente comete coisas na nossa vida que a gente ajoelha diante de Deus e fala: acabou para mim, acabou para mim. Tudo que eu fiz agora que todo mundo sabe que eu sou assim, 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 nunca jamais eu vou ocupar posição nenhuma ao lado da causa de Deus. Mas olha o que Jesus fez. Antes de ser chamado a retomar sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. O que Pedro tinha que fazer? Pedro não já tinha confessado? Não já estava arrependido? Mas o que Jesus fez aqui? Não, Pedro. Antes de você receber o seu chamado, antes de você trabalhar para Jesus e de você receber poder, você precisa confessar publicamente, para que você receba publicamente também a minha aceitação. Olha que coisa linda que vai acontecer agora. Sem isso, seu pecado, embora dele houvesse arrependido, poderia destruir-lhe a influência como ministro de Cristo. O que acontece quando a gente não confessa? O nosso pecado destrói a nossa influência. Vamos raciocinar nisso. Quando o marido briga com a esposa e não pede perdão, a hora que chega o culto familiar, ele vai abrir a Bíblia. Como é que está o coração da esposa? E dos filhos, se tiverem visto, como que está? Amargurado. Está falando: como o papai tem coragem de abrir a Bíblia? E a esposa está lá: como tem coragem? Passa diversas coisas na cabeça. E naquele momento, o esposo, o pai, que é ministro de Deus dentro de casa, perde o quê? A influência. A influência como ministro de Cristo dentro da casa dele. Davi sabia disso também. Ele sabia que se ele não confessasse publicamente o pecado dele, ele ia perder a influência como ministro de Cristo. Mas, vamos continuar acompanhando? O Salvador deu-lhe oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos. E tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera sobre o Evangelho. O nosso pecado mancha o quê? O Evangelho, queridos. Mancha o nome de Deus, a honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Está lá, Parábola de Jesus, página 69. Tenham isso de cor. Jesus precisava dar para ele essa oportunidade. Vejam, queridos, a vergonha do discípulo de Cristo é lançada sobre Cristo. Faz com que Satanás triunfe e tropecem as almas vacilantes. Dando provas de arrependimento, deve o discípulo remover a injúria, tanto quanto esteja ao seu alcance. O meu pecado faz quem tropeçar? O meu irmão. Então, se todo mundo sabe que eu estou fazendo coisa errada, se todo mundo tem observado o meu comportamento, se os mundos não caídos, porque nós somos espetáculo para eles, estão nos observando e estão vendo que o meu comportamento está errado,
o que eu tenho que fazer? Confessar. E lembrem-se, arrependimento, confissão e vitória sobre o pecado não é uma coisa que eu devo ao meu irmão, eu devo a Deus. Quando eu confesso, eu estou ratificando que o sangue de Cristo é suficiente para me cobrir e que o meu pecado pode ser lavado. Eu estou confiando no amor do meu mestre. E quando eu confesso, eu proclamo isso. Jesus quer nos lavar. Ele não quer que a gente tome a ceia indignamente. Ele não quer que a gente saia daqui vazio. Nem saia correndo daqui como Judas saiu. Mas Ele quer que a gente confesse. E Ele pergunta hoje para nós: filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Jesus pergunta hoje para você. Antes de eu convidá-los a essa confissão, eu gostaria de convidá-los a se colocar de joelhos. Porque o nosso coração, quando a gente fala de confissão, fica tremendo por dentro. E eu quero convidá-los a confessar os pecados secretos a Deus. Confessar aquilo que só eu sei, que só eu pensei, aquilo que ninguém sabe. Vamos nos ajoelhar? Eu vou dar um tempo para que nós possamos estar a sós com o Senhor. Quando eu falar amém, eu vou fazer uma oração daqui para nós continuarmos. Vamos nos colocar de joelhos. Querido Pai Celeste, ainda estamos na Tua santa presença. Santo Deus, por causa do Teu sangue derramado, receba a nossa confissão. Estamos com o coração rasgado na Tua presença, relembrando aquilo que nós fizemos de errado, que só nós sabemos. Perdão, Senhor. Ajuda-nos a renovarmos os nossos votos contigo e que o nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a certeza da nossa salvação. Hebreus 4, verso 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em alguns momentos,
a gente só recebe força para vencer quando a gente confessa. E eu gostaria de convidá-los a tomar parte na confissão pública. Eu vou descer e gostaria que aquele que quiser agir como Zaqueu, ou que quiser pronunciar como pronunciou Pedro, ou falar diante de todos como falou Davi em um cântico, que venham até a frente. Eu quero confessar diante dos meus irmãos que eu cometo o pecado do apetite pela carne. Eu tenho um excelente testemunho dentro de casa, que é minha esposa, vegetariana estrita. Eu não sei como é para ela conviver com um marido que come carne ainda, quando os dois deveriam pedalar juntos, né? Mesma direção. Então eu quero confessar diante de Deus que é uma luta, para Deus que é uma luta, mas que Ele me ajude a vencer essa fraqueza. Amém. Amém. O Senhor ouviu. Santos ministros de Deus estão aqui. Boa tarde, irmãos. Alguns já ouviram o que eu falei. Eu comentei hoje mais cedo, assistindo a palestra do Emerson, algo que me fez duvidar, repensar. A gente enfrenta, às vezes, muitas batalhas nas nossas igrejas. Batalhas que, às vezes, têm sido difíceis e têm sido um peso grande para todos nós. Nós somos seres humanos, nós muitas vezes fraquejamos. E olha só que interessante, essa semana me passou o seguinte pensamento: será que eu realmente estou fazendo certo em permanecer numa igreja que não está aceitando a mensagem? E me surgiu aquele pensamento: será que eu deveria procurar uma igreja da Reforma? E assistindo a palestra do Emerson, eu senti a minha alma refrigerada e fortalecida para voltar e permanecer no caminho correto. E eu agradeço por ter vindo esse congresso. Deus operou. Eu falo, a palestra do Emerson foi providencialmente guiada pelo Espírito Santo. E assim, é engraçado como Satanás começa a operar na nossa mente quando a gente está exatamente nos momentos de fraqueza. E assim, eu peço que orem, porque muitas vezes a gente sente a fraqueza nesses momentos de luta. E sentir isso, mas sentir refrigerado por algo que eu não imaginava que pudesse ser tão grande como a palestra que foi hoje do Emerson. Eu agradeço a Deus e ao Espírito Santo pela guia de ter vindo a esse congresso, de ter feito esse esforço. Não foi um ano fácil, as condições não estão financeiramente boas, a gente fez um esforço e veio ao congresso. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Amém. Amém. Que o Senhor continue operando os nossos corações. O que eu vou dizer é que eu nunca disse para ninguém. Mas como você falou, é testemunho para os anjos, né? Eu confesso que, devido a algumas circunstâncias, eu não tenho conseguido amar muito meu pai. E eu tenho desonrado ao Senhor com a questão de levar o Evangelho para dentro da minha família. E eu sinto vergonha por isso, porque eu sei que o nome de Deus está sendo desonrado pelo fato de eu ainda guardar certo tipo de mágoa, em especial do meu pai e de familiares. Isso tem despertado em mim também um sentimento de crítica.
mas confesso e eu confesso que tenho sido muitas vezes impaciente. Penso que a comunidade Capitólio sabe que é um desafio para mim, muitas vezes quando saímos de casa e tudo. Então, peço perdão a Deus, peço perdão a minha esposa. Amém, amém. Eu confesso a Deus que antes de chegar aqui no MV, eu vim com o pensamento que Deus amava mais meu esposo do que a mim. Eu peço perdão a Deus porque eu sei que Ele me amou antes mesmo de eu ter nascido. E às vezes as dificuldades que a gente passa, a gente quer arrumar um culpado. Muitas vezes eu falei, mesmo sabendo a graça que Ele me deu de conhecer a alimentação para me curar das minhas enfermidades. Mesmo assim, antes de chegar aqui, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo saber que o Senhor me ama. Mesmo sabendo tanto de anjos, tantas pessoas que Ele levantou para me ajudar na caminhada para virar uma vegetariana. Então, peço perdão a Deus pela murmuração, pelas vezes que eu falei coisas para Ele que Ele não me merecia ouvir. Porque, às vezes, quando a gente passa por muitas tribulações que está escrito na palavra, só de acordar outro dia é um agradecimento que Deus está falando. Eu estou aqui te amando. Tem mais um alimento para me te dar para você comer. Tem mais uma fruta para te dar para comer, né? Tem uma pessoa que manda uma mensagem para você. Tem pessoas que oraram por você. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão envergonhada, porque cada pessoa que eu conversava falou assim: eu te conheci de falar, mas, né? Então, quantas pessoas Deus levou para orar por minha vida? E eu fui ingrata de falar que Ele não me amava, que só amava meu esposo. Então, eu confesso que eu murmurei muitas vezes contra o meu próprio pai, né? Porque eu não sou órfã, eu tenho um pai. Perdão, Senhor, né? Amém. Boa tarde a todos. Eu quero confessar aqui, diante da Igreja de Deus, de que eu como um líder de igreja e líder de uma família, eu tenho sido negligente com a minha família a ponto de perder meus filhos para o mundo. Eu trabalho no sentido espiritual muito com a igreja, né, com os irmãos que precisam, com os jovens, aconselhando. Eles vão em casa e me procuram e me ligam, não só da minha igreja, como de outras igrejas do distrito, de outros distritos. E quando eu fui abrir os olhos, meus filhos estavam fora da igreja. Sendo que não vai dar para me contar minha história agora, meu testemunho. O meu último chamado, quando eu estava fora da igreja, que o Espírito Santo me chamou, foi para que eu salvasse a minha família. E hoje
eu tenho esse peso na consciência. Minha esposa sofre por isso. E o que eu quero confessar aqui é isso, que eu fui um ministro negligente com a minha própria família. Tá bom? Amém. Perdoe, irmãos, eu não posso levantar porque meu filho dormiu, mas eu gostaria de confessar aqui diante de todos que eu, como um sacerdote do lar, como pai, como marido, não tenho vivido, né, de acordo com toda a luz que eu tenho. Tenho sido impaciente com minha esposa, meus filhos. Sou um pai muito exigente e quero aqui pedir perdão, né, primeiramente para Deus por essa impaciência, por querer exigir muito da minha esposa. Peço perdão para ela também, né, para os meus filhos, e que Deus me ajude a ser mais paciente, dar mais atenção para minha esposa, meus filhos, e que Deus possa fazer morada dentro do meu lar. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Quero pedir perdão a Deus, primeiramente. Ultimamente tenho negligenciado a posição a qual Ele nos leva, né, sacerdote, trazendo assim não só desonra ao nome de Deus, mas também todo tipo de má sorte ao arraial. Eu vejo o inimigo trabalhando e sempre está sendo exposto isso dentro de mim. O Espírito Santo sempre fala que é por nós, né, que Satanás age também. Nós abrimos brecha. Então, roga a Deus o perdão e os amados irmãos também. Amém. Eu também quero pedir perdão a Deus. Eu sou uma pessoa extremamente irada. E a ira é, para mim, o maior pecado que eu tenho cometido. Às vezes eu fico calada, mas por dentro de mim eu sinto que a ira parece que está me consumindo. E essa tem sido a minha maior luta. E eu quero entregar essa luta que é tão difícil, que parece que Satanás, por momentos eu penso que Satanás vai me vencer em relação a isso, mas eu não vou desistir da vida eterna, porque se em Cristo nós somos mais do que vencedores, eu entrego essa luta nas mãos de Deus, para que Ele possa vencer por mim. Essa ira que às vezes eu sinto e que às vezes me consome e que muitas vezes me faz ofender as pessoas. E quando eu vejo, eu já ofendi. Então eu peço perdão a Deus por cada pessoa que eu ofendi nos meus momentos de ira. E é isso. Eu peço que vocês orem também por mim, para que Deus possa vencer esse pecado por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, boa tarde, irmãos. Primeiro, é claro, pedir perdão a Deus. Vou contar um pouquinho assim
de algumas coisas que aconteceu aqui, que os irmãos vão entender o que eu estou confessando perante Deus nesse momento. Lá na nossa cidade, na nossa igreja, eu acredito que não só lá, os irmãos também devem estar passando dificuldade com a liderança local, às vezes, porque viver de acordo com o que Deus quer gera um conflito, às vezes, dentro das nossas igrejas. E lá na minha não tem sido diferente, né? Até o meu irmão comentou, de às vezes pensar em um outro caminho, apesar que a gente tem certeza que a igreja adventista é a igreja remanescente, né? Eu não tenho essa dúvida, eu não penso em sair em nada do gênero, mas recentemente a gente teve uma situação que a gente foi convidado pela liderança da igreja, pelos anciões, pelo pastor, para questionar o nosso posicionamento dentro da igreja. E nessa conversa até o pastor falou abertamente, se vocês não se sentem à vontade dentro da igreja, né, a porta da rua é serventia da casa. E a minha família inteira é adventista, todos vegetarianos, todos seguindo os preceitos. E nisso começou um embate muito grande na nossa igreja, porque a gente se firmou fortemente pela verdade. O testemunho que a minha mãe deu lá nessa situação foi simples e direto. Enquanto vocês questionam o evangelho que transformou a nossa família, que fez a gente se unir, se fortalecer em Cristo, vocês querem que a gente negue o evangelho que Cristo tem transformado as nossas vidas? E enquanto que as famílias de vocês, infelizmente, estão desestruturadas, os filhos fora da igreja, vocês querem que a gente assuma o evangelho que vocês têm, que está destruindo as igrejas, e abrir mão do que tem fortalecido a nós e a nossa família? E desse tempo para cá começou a gerar, já desde antes, né, começou a gerar uma estruturação muito grande ali, pessoas da igreja declarando apoio à nossa família, começou a gerar conflitos. E eu também tenho começado um ministério ali com vídeos na internet. O que eu tenho sentido? Deus tem um ministério grande que está colocando diante de mim, e eu não me sinto capaz. Estava lendo o Testemunho para a Igreja, volume 1, e o tanto de burdoada que eu levei, e eu fico questionando, até quando eu vou continuar errando? Até quando eu vou continuar negligenciando tudo que eu sei? Até quando eu não vou assumir o ministério que Deus colocou diante de mim da forma como que Ele gostaria? Ao mesmo tempo que eu não me sinto capaz, só que assim, Deus me fez vencer cigarro, me fez vencer drogas, me fez vencer fraquezas que eu nunca imaginei vencer. E eu sei que as fraquezas que eu tenho diante de mim, ou que eu ainda tenho em mim, eu acredito que são mais fracas do que o que eu já venci. A luta que eu tive para chegar onde eu cheguei na fé, a caminhada que eu fiz até aqui é menor do que eu acho que eu tenho que vencer. Só que por que eu não dou esse outro passo, não continuo nessa caminhada? Por que eu continuo, às vezes, travado em algumas questões da minha vida? Às vezes, caminho um e caio 2 passos. E o ministério que eu vejo, assim, Deus está clamando que eu, digamos assim, desperte de uma vez para assumir as fileiras, o posicionamento do lado de Deus, e tenho negligenciado. Então, minha confissão é perante Deus nesse sentido. Peço perdão, porque Deus, em seu infinito amor, lá na reunião, enquanto o pastor me chamava de fanático na questão alimentar, os anciões me chamando de fanático, alguns, Deus me colocou para fazer a palestra, e o mundo me colocou como uma referência da nutrição, ensinando aos outros nutricionistas como atender em termos de saúde, de nutrição, e como atender o paciente vegetariano. Então, o mundo me colocou como uma referência nessa área, e dentro da igreja sendo chamado como fanático. Eu sei que isso não tem mérito em mim, foi Deus. Foi uma coisa incrível, Deus conduziu tudo até que eu chegasse naquele momento, e assim tem sido. Aí, dentro da igreja, eu fui líder de desbravadores, então volta e meia me chamam para fazer lá, e aí eu recebo, esses dias eu fiz uma palestra lá, uma de especialidade de temperança, aí já teve pessoas que se tornaram vegetarianas,
pessoas se tornando vegetarianas graças às minhas palestras, que começam a me mandar recados. Então, eu começo a me sentir que é o ponto crucial, e eu peço perdão para Deus, peço oração para os irmãos, que é quando a gente começa a ganhar uma certa relevância no cenário, digamos assim, as pessoas começam a olhar para você, e o texto do Espírito de Profecia que eu li, que me chocou, que mexeu comigo, era falando assim, de um casal de irmãos que tinha uma aparência de piedade, mas que eles ainda tinham erros que eles não tinham superados. E eu não quero ser assim. Eu quero que a aparência que eu tenha, que as pessoas olhem em mim, que as pessoas veem em mim, e por onde eu tenho passado, a pessoa fala, não, você é um menino de Deus. Eu não quero que seja só aparência, eu quero que seja o meu interior, que eu consiga um dia ser como Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu clamo a Deus, porque eu não tenho conseguido ainda atingir essa estatura que eu almejo e que eu tenho certeza que Deus vai me dar força. E que orem por mim, irmãos, pelo meu ministério, pelas coisas que estão acontecendo na minha cidade, na minha região. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus tem abençoado muito, tem guiado e tem mostrado o caminho. Amém, queridos. Das coisas que a gente quer falar, que eu lembrasse alguma coisa assim de muito importante. Eu, há 18 anos e 6 meses, eu estive em São Paulo, primeira vez. E eu peço hoje perdão a Deus por desobediência. Eu me recordo bem que eu estava trabalhando no interior, e quando recebi um convite para um trabalho aqui em São Paulo, e eu tinha um prazo de 40 dias para me apresentar esse trabalho, e 2, 3 dias essa pessoa comprou uma passagem e ligou para mim e foi me buscar. E eu precisaria ali de 1 a 2 dias para ter uma conversa bem pessoal com Deus, e eu tinha certeza que Ele ia me responder a minha oração ali, como respondeu em outras vezes. E ali peguei minha mala, peguei minhas ferramentas e vim para São Paulo. E estou retornando depois do ano 2000, nessa data eu estou em São Paulo. Não voltei mais a São Paulo. Desde o dia que eu saí daqui, eu nunca mais voltei a São Paulo. Estive aqui por perto, trabalhando, mas não voltei a São Paulo. Foi a primeira vez que estou voltando a São Paulo, desde o ano 2000. Então foi o que eu vim buscar aqui. O serviço que eu fiz aqui, eu não consegui receber ele, me trouxe um problema muito grande e me gerou muitas dívidas, e que eu levei praticamente 15 anos para me libertar desse problema que eu trouxe por causa de desobediência a Deus. Então hoje eu peço perdão a Deus porque fui ali desobediente a Deus. E muitas vezes orei a Deus e Deus me respondeu as minhas orações. E naquele momento eu não orei a Deus, não perguntei para Ele qual era o querer para a minha vida. Amém. Eu quero pedir perdão a Deus porque durante quase 6 anos que Deus me tem dado em sua grande misericórdia a oportunidade de poder trabalhar na sua obra como missioneira, mas eu quero pedir perdão por causa de que tenho ocultado os dons que Ele me tem concedido, por causa da covardia, do medo, e não confio plenamente, acredito em Deus. E muitas vezes Ele me tem oferecido muitas oportunidades, muitos convites, mas por causa do meu medo, e como eu disse, não confiar em Deus, eu tenho me fugido da sua obra. E eu peço cada dia a Deus para que Ele realmente me ajude a usar os dons que Ele me deu, e não mais ocultar, porque não quero ser uma serva infiel, e a causa disso, muitas almas não possam conhecer a Deus como realmente Deus quer que nós trabalhemos na sua obra. Então, sempre eu peço a Deus para que Ele me ajude realmente a confiar firmemente nele e possa realmente ser aquela serva que Deus quer que seja, sem medo nenhum. Isso. Amém. Que Deus seja louvado. Eu gostaria de confessar a Deus também. Gostaria de pedir perdão a Deus por não me organizar da forma correta com os meus filhos quando eu saio para pregar.
E eu já tenho orado a Deus e pedido ao Senhor que, quando Ele me chamasse para pregar, que me desse a capacidade de controlá-los da forma correta, para que eles não fossem negligenciados, porque eu não estou com eles. Mas eu tenho falhado nisso. E o Senhor tem me dado forças para fazer, mas eu ainda tenho falhado nisso. Então eu peço ao Senhor perdão por isso. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de me ajoelhar com os irmãos agora, para que nós fizéssemos uma oração intercessória por todas as confissões que foram feitas aqui. Querido Pai Celeste, Santo Deus, nosso coração está na Tua presença, Senhor, rasgado, com lágrimas, reconhecendo a nossa indignidade, a nossa imperfeição e a nossa incapacidade de agir por nós mesmos. Suplicamos a Ti a graça do perdão. E suplicamos também a Ti a graça do poder para vencer. Nenhuma palavra escapou aos Teus ouvidos, Senhor. Nenhuma lágrima, pois todas o Senhor recolheu no Teu odre. E nós Te pedimos, por misericórdia, que nenhum desses pecados confessados possa ficar sem a Tua visita, a visita do Espírito Santo, nos concedendo força, coragem para vencer e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, receba-nos nos Teus braços de amor. Receba-nos com o Teu sempre estimoso carinho por nós. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus Te suplicamos e Te pedimos. Amém. Queridos, vamos ainda nos sentar. E é claro que muitas coisas ainda não foram esclarecidas. Como nós estamos num congresso, nós ainda vamos dar a oportunidade de nós nos reunirmos em pequenos grupos. E eu gostaria que dessa vez, para nós fazermos a oração unida, nós ficássemos em casais. Muitos momentos entre um casal, nós ofendemos, nós dizemos palavras que vão ferir. Muitas vezes não dizemos palavras que precisam ser ditas. E eu gostaria que nós formássemos grupos com casais, para que nós tivéssemos a oportunidade de também confessarmos para o nosso cônjuge e também para os nossos irmãos. Esse momento, se você fez alguma coisa com alguém que está aqui, não hesite em pedir perdão. Se você fez alguma coisa com alguém que não está aqui, peça perdão ao Senhor e procure essa pessoa. Manda uma mensagem dizendo que você quer falar, mas procura. Não deixe que isso fique assim, de qualquer jeito. Confesse e deixe o seu pecado. Então, nesse momento, né, Daniel? Vamos nos dividir. Gostaria então de sugerir que a gente faça 2 grupos aqui nesta ala e 3 nesta ala aqui, ok? Quem participou na oração unida já de manhã nos devocionais e poderia estar conduzindo o grupo? Cleuma aqui nesse primeiro grupo, ali atrás.